Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é os vícios e as virtudes da liberdade. A liberdade é sempre boa? Ou a liberdade às vezes não é tão boa assim? A liberdade é boa e ruim, ou seja, com contradições internas, ela também é contraditória? E eu gostaria de discutir a liberdade, porque também estamos vivendo momentos agora de manifestações fora Bolsonaro. Tivemos manifestações a favor de Bolsonaro, agora parece que uma manifestação de fora Bolsonaro parece que muito mais representativa. E sempre as coisas são feitas e faladas em nome da liberdade. É sempre a liberdade a grande virtude e o grande pretexto também das pessoas. Então vamos falar sobre isso. Mas antes gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Compartilhe, participe, comente, compartilhe. Sobretudo se você compreende a importância desse canal, que são duas. Primeiro, é importante a gente convidar a classe dos professores para participarmos do debate público. Professores, vamos para o debate público, principalmente nós, professores da educação básica. Porque muita gente da educação superior, e com muita justiça, está no debate público. Mas nós precisamos de uma valorização social do magistério para que este professor que está aqui na base da pirâmide seja ouvido também. Porque esse professor sendo ouvido e sendo valorizado, a grande multidão que passa pela escola pública potencialmente será valorizada também. Historicamente, existe esse nexo causal, valorização social do magistério, valorização e igualdade social com mais sucesso. Então, objetivo número 1 desse canal, a valorização social do magistério. E o objetivo número 2 desse canal é o combate ao pensamento binário. E o pensamento binário, ele age, às vezes, de maneira cega, anticientífica. Máscara faz mal, como o presidente da República falou. Existe um movimento antivacina e a pessoa acha que porque ela é a favor do político A ou do político B, ela tem que ser contra a vacina, mesmo a vacina fazendo bem. Nova York, as pessoas já estão voltando à vida normal. Por quê? Porque eles estão se vacinando. E o pensamento binário cismou que vacina faz mal. Então, esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário, que acha que política é fazer guerrinha. Eles são a favor da vacina, então eu sou contra. Isso é um fenômeno também do pensamento binário. Tem também o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog através do endereço rosamasson100.blogspot.com, rosamasson.blogspot.com, Rosa Masson sempre, com 2 S e tudo junto. Então vamos ao tema de hoje, os vícios e as virtudes da liberdade. Porque quando a gente fala em liberdade, a própria palavra liberdade nos traz uma sensação agradável. Uma sensação tão agradável que a gente nem pensa que é importante que haja uma educação para a liberdade. Porque até para a liberdade, penso que nós devemos ter uma educação para que a própria liberdade seja sustentável. Não adianta investirmos em uma liberdade insustentável, uma liberdade que nos faça grandes males, muito embora dentro da própria liberdade há desafios. Nem sempre a liberdade será boa. É importante às vezes colocar isso. A liberdade é um valor, mas nem sempre ela é confortável. A liberdade traz demandas complicadas, traz conflitos também, por causa das suas próprias demandas internas. Então é importante
a educação para a liberdade. Eu vou fazer uma comparação. Às vezes a gente diz gratuitamente, gosto não se discute. Mas existe uma educação para o gosto. Existe em filosofia a estética, que é a filosofia da arte, cuja pergunta é o que é a arte? O que é o gosto? Então, o gosto, dentro da estética, se discute sim. No senso comum, gosto não se discute. O gosto é uma coisa individual. O gosto é uma coisa assim do senso comum. Eu gosto disso, você gosta daquilo. Então, mas existe uma educação para o gosto, que é discutida na estética. Uma das experiências mais marcantes que eu tive foi em Madrid, quando eu tive contato com as obras de Goya. E eu dei a sorte, quando eu cheguei, o Museu do Prado estava realizando exatamente um especial de demonstrações a respeito das obras de Goya. Pena que não podia filmar, não podia fotografar também, nas outras partes que não estava tendo esse evento especial. Mas para que a gente entenda o que Goya pintou, é importante a gente saber o mínimo às vezes do que estava acontecendo na Espanha na época de Goya, o que aconteceu em determinados momentos da Espanha, como por exemplo o quadro Guernica, que mostra os dramas, que representa os dramas da cidade de Guernica, que foi bombardeada na Guerra Civil Espanhola. Então, às vezes, é importante saber que um movimento, por exemplo, como o cubismo, como o surrealismo, é um movimento anticlássico. E a pessoa, quando olha, se ela não tiver uma noção mínima do que é o clássico, do que é um Rafael, do que é um Michelangelo, do que é um Leonardo da Vinci, ela vai achar que tudo aquilo que é o anticlássico, que é uma revolução anticlássica, é só rabisco. Por quê? Porque não há uma educação para o gosto. Não houve uma educação para o olhar. É importante que haja a educação do olhar. E o mesmo acontece na liberdade. A educação para a liberdade é muito importante. Por exemplo, temos hoje liberdade sexual. Uma pessoa não pode ser violada no seu corpo, porque o seu corpo... construímos a ideia individualista de que o nosso corpo nos pertence. Mas se não houver educação sexual, o que acontece? Muita gravidez na adolescência, pessoas sem nenhuma condição emocional e financeira com 8, 10 filhos. Por quê? Há liberdade, mas se não houver uma educação pela liberdade, uma educação sexual, essas coisas podem ser conflituosas. E a gente observa historicamente que a liberdade ela sempre foi vivida de maneira diferente, dependendo do momento histórico. A liberdade, a educação para a liberdade era num determinado momento A. No momento B e no momento C, a liberdade vivida em povos diferentes, em cada lugar, a liberdade se manifestou de formas diferenciadas. Por exemplo, na Areté guerreira homérica, representada principalmente por Aquiles e Heitor representavam a liberdade. A liberdade do homem que não se acomodava na sua vida privada, na sua vida familiar, e ia para a batalha. E existia todo um ritual de passagem quando um grande guerreiro morria, porque ele ia para os braços de Zeus. Então ele passava pelo tal rio, e até chegar a Campos Elíseos. Então colocava uma moeda no olho dele, 2 moedas, para que ele pagasse o barqueiro até chegar a Campos Elíseos. Então havia uma educação para a liberdade, baseada na guerra, na Areté guerreira. Onde estava a liberdade? Estava na Areté, na virtude, não no indivíduo. Depois a Areté política construiu a ideia de que o cidadão é livre. Livre como? Livre como coparticipante da cidadania. Livre juntamente com os seus iguais. Então onde estava a liberdade? Na Areté política. A liberdade esteve na Areté guerreira, agora está na Areté política. No cristianismo a liberdade está em Jesus. E se nós formos para o texto, não é a pessoa que escolhe Jesus, é Jesus que
escolhe, o filho se revela a quem ele quer. No texto bíblico, Deus se revela a quem ele quer, se revelou ao povo judeu, mas não se revelou ao povo egípcio. Então, a gente observa que o próprio Deus é que se propunha a libertar o seu povo, que nem sempre queria ser livre. Às vezes o povo reclamava, a gente tinha comida no Egito e agora a gente está aqui sofrendo, vamos voltar. E Deus insistia na libertação porque ele queria libertar. E o próprio Moisés, ele, instado por Deus a libertar o povo, Moisés não queria, porque ele sabia que era um povo, como o próprio texto bíblico diz, de dura cerviz, mas ele era o escolhido. Então a liberdade estava em Deus, a liberdade estava em Cristo. Não havia ainda esse conceito moderno de liberdade individual, que começa a ser construído ali para o final da Idade Média. No final da Idade Média começa a aparecer as ideias de liberdade individual, e quando entra a modernidade, a partir dos séculos XV, XVI, XVII em diante, aí há a implementação da liberdade individual em uma revolução, inclusive em uma reforma protestante, que dizia que agora cada um de per si poderia, através da presença do Espírito Santo nele, interpretar o texto bíblico, logicamente com a orientação dos líderes protestantes, mas na Idade Média a intérprete única era a igreja. Só os padres, só o clero falava o latim, e a Bíblia era lida só em latim, mas agora aparece a liberdade individual. A liberdade individual na modernidade aparece trazendo uma nova perspectiva de educação para a liberdade, baseada na liberdade individual, na liberdade do sujeito, na liberdade do indivíduo, na liberdade subjetiva. Liberdade individual como proposta de educação para a liberdade. Mas essa liberdade, ela apresenta problemas. Problemas porque se a liberdade individual ela é uma possibilidade, e o outro? Porque o indivíduo sou eu. Mas quem é esse outro que pode se opor à minha liberdade? Aí começam as críticas. As críticas para que a educação para a liberdade fosse colocada em termos sustentáveis. Aí aparece Thomas Hobbes, no livro Leviatã, propondo que o homem é o lobo do homem. Se o homem é o lobo do homem, é necessário que haja um contrato social para a instauração de uma instituição. Leviatã, o Estado, para controlar os ímpetos da liberdade. No contrato social, Jean-Jacques Rousseau também propõe que parte da nossa liberdade seja dada ao Estado, para que o Estado controle parte dessa liberdade, para que todos possam ser individualmente livres. Porém, parte dessa liberdade deveria estar nas mãos do Estado para que a liberdade fosse sustentável. Montesquieu, no Espírito das Leis, ele escreve, ele fundamenta principalmente a ideia dos três poderes. E hoje toda a República Democrática, praticamente toda a República Democrática do mundo é subdividida em poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Isso por influência de Montesquieu. Montesquieu. Talvez eu tenha falado errado o nome, né? Então é Montesquieu que escreve o Espírito das Leis e fundamenta a ideia de equilíbrio entre os poderes. Nova perspectiva para a educação para a liberdade. A cidadania hoje educa os cidadãos para viver esse tipo de liberdade. Liberdade fundamentada no equilíbrio entre os poderes, para que um poder executivo, por exemplo, não sobrepuja o outro. Hoje temos essa discussão. O Senado, que é um poder, pode chamar governadores. Então, se o Senado pode chamar pessoas do poder executivo, poderá também então chamar o presidente da República.
Mas já houve um precedente no passado onde o Supremo disse não, o Senado ou a Câmara não pode. E realmente está no Estatuto Interno da Câmara e do Senado que essas casas legislativas não investigam estados, não investigam outros poderes. Então, ainda estamos vivendo, também por influência de Montesquieu, um precedente da liberdade que procura regular a liberdade, os limites da relação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Só que a gente construiu a ideia da liberdade como valor político e mesmo propondo esses valores internos e nacionais do equilíbrio entre os poderes, nas relações internacionais começamos a ter vários problemas. Porque era em nome da liberdade que a Península Ibérica, que a Inglaterra conquistavam outros povos e os escravizavam. Porque era em nome da liberdade. Eles são escravos da ignorância, eles servem a deuses falsos, então nós precisamos ir. Né? O interesse maior era econômico, mas o pretexto era Deus. Precisamos levar o evangelho para eles, libertá-los. Então a liberdade era também um pressuposto usado para oprimir. O mesmo fez o imperialismo. Na fase do imperialismo, principalmente motivado pelo darwinismo social, porque o darwinismo social dizia o seguinte: todos os povos têm que amadurecer para ser como os europeus. Então isso justificava a conquista de outros povos, a exploração das suas riquezas. Por quê? Porque eles eram atrasados. E nós precisamos levar a nossa liberdade para eles, porque coitadinhos, eles nem usam roupa, né? Eles são tão ignorantes que eles nem usam roupa. Então fica um olhando pro bilau do outro. Na mentalidade eurocêntrica, as coisas eram pensadas mais ou menos assim. Então era sempre em nome da liberdade. As ditaduras do Cone Sul, o totalitarismo nazi-fascista sempre foi pensado em nome da liberdade. A liberdade... Então percebam que dentro da própria ideia de liberdade, nem sempre a liberdade ela é boa e sustentável. Por isso que é importante discutir a liberdade. Estamos vivendo um momento, no Brasil principalmente, onde precisamos discutir a liberdade. A liberdade está sendo apregoada a qualquer preço. Eu sou livre. Então eu posso sair por aí sem máscara, espalhando patógeno, porque eu sou livre. Então, se 50% pegarem a doença, e se 50%, se morrerem milhões de pessoas, morreram porque eram livres para morrer, para enfrentar o vírus. Então, estamos vivendo um momento de discussão da liberdade. Precisamos nos reeducar novamente para a liberdade. Porque o Brasil está em um momento de continuidade de um neoliberalismo que o mundo já está deixando. O liberalismo, ele foi fundamentado a partir do século XVII, com John Locke, depois Joseph Smith deu continuidade, através da ideia de liberdade de empreendedorismo. E o empreendedorismo deveria ocupar um papel que antes era do Estado. Também era em nome da liberdade. Depois, o próprio liberalismo foi dando lugar à social-democracia. O Estado foi tomando um espaço de sustentabilidade para dar à população um melhor bem-estar social. E isso ocorreu sobretudo na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, até a década de 70. Do pós-guerra até a década de 70. Mas, de repente, o neoliberalismo chegou. Porque os estados, e sobretudo os Estados Unidos, se endividou muito com as dívidas do pós-guerra, né?
Então, começaram a pensar na contenção desse bem-estar social. Aí apareceu o neoliberalismo, com contenção de contas públicas, onde os benefícios sociais já começaram a ser pensados de forma diferente. E a América do Sul, principalmente, foi tomada por esse pensamento neoliberal, principalmente a partir do Collor, e vive até hoje com essa ideia desse neoliberalismo que já está sendo considerado insustentável, sobretudo com a pandemia. A pandemia demonstra que o Estado deve retornar ao seu papel de sustentador do bem-estar. O próprio Biden diz que os recursos dos investimentos econômicos feitos hoje no mundo devem sofrer a intervenção dos estados. Esse capital que gira e gera lucros e dividendos pelo mundo, segundo Biden, deve ser taxado. O próprio Estados Unidos está recuando em relação a esse neoliberalismo insustentável. Mas hoje no Brasil vivemos um pensamento sobre a liberdade que contraria a nossa própria Constituição, que foi fundamentada com base também no bem-estar social, muito embora ela seja uma Constituição liberal. Só que quando ela foi implementada, principalmente a partir de 88, estávamos vivendo a descontinuidade do estado do bem-estar social. Estávamos em pleno neoliberalismo, principalmente na América do Sul. E a nossa Constituição, muito embora ela tenha preceitos de bem-estar social, educação popular, direito à creche, direito à saúde pública, esse bem-estar não pôde alcançar firmemente a sociedade, porque a própria Constituição foi fundamentada em uma época onde o neoliberalismo crescia. E hoje vivemos um governo que prega a liberdade a qualquer preço. A liberdade a qualquer preço. Só que a própria interpretação das pessoas em relação a esse governo, em relação ao Bolsonaro, eu penso que seja equivocada. Bolsonaro não é um ditador. Bolsonaro não é autoritário no sentido clássico. Mas há um autoritarismo. Nesse ponto eu discordo do professor Paulo Giraldelli, quando ele diz que não há autoritarismo em Bolsonaro. Há autoritarismo, só que é um autoritarismo interno à liberdade. Na ditadura, no totalitarismo, o autoritarismo era externo. Ele vinha de fora e invadia a liberdade. Em Bolsonaro há um autoritarismo interno à liberdade. Por isso que é difícil às vezes entender. Ele não é um autoritário clássico, ele prega a liberdade. Você é livre. Nenhuma autoridade pode obrigar você a usar máscara. Nenhum estabelecimento pode obrigar você a botar máscara. Por quê? Porque você é livre. Nós somos tão livres que você deve pagar a sua educação. Existe essa proposta, existe essa representação, cuidado com o Guedes, porque para o Guedes acaba tudo. Acaba o hospital público, saúde pública, educação pública, e todo o Estado se torna um lugar para investimentos do capital especulativo. Então, é a liberdade. Empreendedorismo. É a nota agora da educação, né? Educação com base comum curricular, ensino técnico e principalmente empreendedorismo. O Estado pretende, através de muitos dos seus agentes, através de muitos especuladores, e Guedes é um dele, se livrar do povo. Você é livre, faz o que você quiser da tua vida. Para que o Estado te dá saúde, educação, se você pode pagar, você é livre para pagar. Então, vivemos num momento de discussão, de conflitos em relação à liberdade. Precisamos discutir a liberdade, porque a liberdade não é uma coisa simples. É importante que haja uma educação para a liberdade. Porque o que está havendo em relação ao governo Bolsonaro não é um confronto à liberdade.
mas como existe um autoritarismo interno dentro da própria liberdade, essa liberdade tem perdido a qualidade. É igual o Eurico Miranda, ele era autoritário, mas dentro da democracia vascaína. Tanto é que quando quiseram, se organizaram e ele saiu. E hoje vivemos esse autoritarismo interno à liberdade. Bolsonaro não é um autoritário clássico que traz uma ditadura, um autoritarismo externo à liberdade. Ele vive um autoritarismo interno à própria liberdade. Ok, galera? Vocês são do coração.